Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar a regra de três composta. Tá? No que ela se difere da regra de três simples? Enquanto a regra de três simples tem duas colunas, tá? Uma coluna com os números e a outra coluna com o x, a composta, ela tem pelo menos três colunas. Pode ter quatro, cinco. Então, ela tem mais colunas. E uma coisa importante que a gente vai fazer é repetir o mesmo processo de análise. Por exemplo, se tem mais funcionários, então o X vai ser menos tempo. Né? Mais pessoas para realizar um trabalho vai levar menos tempo. E a gente faz uma análise separada. Cada coluna vai fazer uma pergunta em relação ao X. Nós vamos ver nos exemplos que nós vamos fazer agora o problema 1 e o problema 2. Tá bem? Então, pessoal, agora vamos resolver um problema de regra de três composta. Tá? A diferença é que apresenta mais de uma coluna, mas o procedimento é praticamente o mesmo. Tá? Então, eu já iniciei aqui, mas eu vou ler o problema. Para erguer um muro de 3 metros de altura e 30 metros de comprimento, certo número de operários levou 18 dias. Em quantos dias, tá? Então está perguntando o tempo. Esse mesmo grupo de operários ergueria um muro de 2 metros, então a altura de 2 metros, e 50 metros de comprimento. Tá? Então o que acontece aqui é que nós não temos só duas colunas, nós temos três ou mais. Isso é regra de três composta, tá? Composta porque tem mais colunas. Bem, então como que se faz aqui o estudo, pessoal? Primeiro, a gente precisa selecionar uma coluna para não participar. Então eu vou deixar fora a coluna da altura e vou estudar só essas duas, tá? Do comprimento e do tempo. Eu sempre tenho que usar aquela que tem x, né? Tá bem? Então, ó, comprimento, o que aconteceu? Tinha 30, foi para 50, então tem mais comprimento, certo? O muro está mais comprido. Para fazer um muro mais comprido, se leva mais tempo ou menos tempo? Mais tempo, tá? Então quer dizer que o 30 e o 50 está bem como está. O mais e mais é diretamente proporcional, não precisa mudar a ordem dos dois, tá? Agora, vamos ver o que acontece com a outra coluna quando eu deixo essa do comprimento fora, tá? Então, ó, agora a altura aqui tem menos altura, certo? Ó, menos altura. Era 3 metros de altura, agora o muro tem só 2 metros de altura. Então, você tem que fazer um muro com menos altura, você vai levar mais tempo ou menos tempo? Então, vai se levar menos tempo. Por quê? Porque você vai fazer um muro não tão alto, tu não vai precisar sentar tanto tijolo. Então percebo que tanto a coluna que foi dada de números quanto a coluna do tempo ficou com um sinalzinho de menos. Menos altura leva menos tempo para fazer o muro. Os dois sinais são diretamente proporcionais, então não precisa alterar a ordem do 3 e do 2. Tá? Então fica essas duas colunas aqui igual a 18 sobre x. Então a coluna do x fica sempre separada. E as outras colunas que aparecem aqui, elas se multiplicam. Claro que nesse problema aqui, ó, deu diretamente proporcional essas duas colunas aqui e diretamente proporcional essas duas também. Então ninguém mudou de ordem. Então, como o problema veio, ele estava bem, não precisei mudar ninguém de ordem. Depois a gente estuda outro problema. Então olha só, aqui eu vou simplificar por 10, então vai ficar 3 sobre 5. Então, eu fiquei com 3 sobre 2 vezes 3 sobre 5 igual a 18 sobre x. Né? Agora, multiplicação de frações é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então vai dar 3 vezes 3, 9, sobre 2 vezes 5, 10, igual a 18 sobre x. Né? Então, aqui ó, nós vamos continuar ao lado. Nós tínhamos 9 sobre 10 igual a 18 sobre x. Multiplicando cruzado, 9x igual a 10 vezes 18. Ou seja, x igual 10 vezes 18, 180. E o 9 que está multiplicando passa dividindo. 180 divididos por 9 é 20. 18 por 9 é 2 e o zerinho dali vem aqui, ó. Então, 20 dias. Então, para fazer um muro de um muro com 50 metros
e de 2 metros de altura se levam 20 dias, o mesmo grupo de operários. Bem, vamos estudar mais um problema. O problema 2. Para esvaziar um compartimento de 700 metros cúbicos de capacidade, 3 ralos levaram 7 horas para fazê-lo. Se o compartimento tivesse 500 metros cúbicos de capacidade, ao utilizarmos 5 ralos, quantas horas seriam necessárias para esvaziá-lo? Então, pessoal, vamos organizar aqui naquela forma de colunas, né? A capacidade, tá? Os ralos e o tempo, ok? Então, temos 3 colunas novamente. Então, a capacidade, que é 700 metros cúbicos, né? Um compartimento de carga, é o tamanho dele, né? 3 ralos levaram 7 horas. Agora, se o compartimento tiver 500 metros cúbicos, então, ó, 500 a capacidade, 5 ralos, quantas horas seriam necessárias? X, 23 horas. Bem, conforme a gente fez o esquema antes, a análise é sempre, né, nós analisamos uma coluna por vez. Uma coluna por vez, tá? Com a do X. Então, eu vou deixar a capacidade fora aqui e vou analisar os ralos e o tempo. Vejam, pessoal, que eu tenho mais ralos aqui, ó. Aumentou para 5. De 3 foi para 5. Se eu tenho mais ralos para esvaziar um compartimento, seja uma caixa d'água, um compartimento com soja ou tudo mais, se eu tenho mais vazão nele, né, tá saindo mais, vai levar mais tempo ou menos tempo para esvaziar ele? Vai levar menos tempo para esvaziar, tá? Porque tem mais vazão. Então, se tem mais vazão, vai levar menos tempo. Isso é inversamente proporcional, essas duas colunas. Então, o que nós fazemos? Nós alteramos a coluna do 13 e do 5. Então, eu vou ficar com 5 sobre 3, tá? Vou colocar um igualzinho aqui e vai vir o 7 e o x ficam sempre na mesma posição. Só que tem mais uma coluna para estudar, não é aquela regra de 3, a simples, tá? Então, nós vamos omitir essa coluna do meio aqui, né? E vamos fazer um estudo aqui, ó. A capacidade de uma carga era de 700 e diminuiu para 500. Então tem menos, né? O compartimento é menor agora, tem menos capacidade. Para esvaziar um compartimento menor, eu estou pensando em esvaziar um compartimento, tá? Para esvaziar um compartimento menor, vai levar mais tempo ou menos tempo? Vai levar menos tempo, tá? Então, ó, para esvaziar um compartimento menor, vai se levar menos tempo. Então, menos e menos são diretamente proporcional, não precisa alterar a ordem. Tá? Então, ó, essa coluna fica como antes. Então, o que acontece na regra de 3 composta é que eu tenho que analisar 2 vezes para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Né? Uma de cada vez, ó, fiz uma em verde e a outra aqui em pink, né? Então, tem que analisar uma de cada vez para ver se precisa ou não inverter. Tá? Então, não é tudo junto. É uma coluna com a coluna do X. Ver se uma coisa vai provocar mais ou menos, se o sinal vai ficar igual. Tá? Se o sinal ficar igual, não muda ninguém, é diretamente proporcional. Se o sinal ficar diferente, como aqui, tem que mudar a coluna numérica do 13 e do 5. Ok? Então, feito isso, vai ficar números para um lado multiplicando e o x sempre separado aqui. Então, primeiro a gente vai resolver essa parte aqui, que está multiplicando, para depois fazer a multiplicação cruzada aqui. Então, como que vai ficar essa conta? Aqui eu posso simplificar os 2 zeros de baixo nessa fração com os 2 de cima. Além disso, pessoal, eu posso simplificar o 5 com o 5, mas vou fazer isso na próxima linha. Então, fiquei com 7 sobre 5 aqui, e aqui 5 sobre 3. Isso é igual a 7 sobre x. Percebam que aqui, ó, esse 5 com esse 5 eu posso simplificar ele, tá? Ó, ele tem um vezes aqui no meio, tá? E aí sobrou quem? Sobrou o 7 em cima e o 3 embaixo, certo? 7 em cima e o 3 embaixo. Igual a 7 sobre x.
Como a gente já viu antes, isso aqui é uma proporção. Ó. A gente acertou ela para ela ficar diretamente proporcional. 7 e 7 já são iguais. Então, x vai ser igual a quem? Ou 3. Mas eu posso fazer a continha. Ó. 7 vezes x e 3 vezes 7. Que vai dar 21, né? 3 vezes 7 é 21. X igual 21 sobre 7. Quanto que é 21 dividido por 7? X igual a 3 horas. Né? Então, o tempo necessário para esvaziar um compartimento de 500 metros cúbicos de capacidade com 5 ralos é de 3 horas. Tá bem? Agora que vocês já viram como se faz dois problemas ou dois exemplos, o problema 1 e o problema 2, então vocês podem agora resolver a lista que eu deixei para o dia de hoje. Então, procure resolver, tá? Vou colocar o gabarito no fórum de dúvidas e até a semana que vem eu vou gravar um vídeo com a correção detalhada de cada exercício, assim como ficou para hoje, tá bem? Bom trabalho e procurem aprender regra de 3 agora, tanto a simples quanto a composta, tá bem? Boa semana!